Meu nome é Vinícius, sou diretor de projetos da TPI Multitask. Bom dia a todos. Vamos iniciar então a apresentação do TOTOS MES. Então, ainda falando dos componentes aqui de controle de produção OEE, aqui a gente tem a parte de fila de ordens, também publicação de vídeos e documentações. Aqui eu vou entrar um pouquinho agora no produto, tá ok? E a gente enxergar um pouco isso acontecendo, ok? Se não caiu. Bom, pessoal, esse daqui, ó, que vocês estão enxergando, esse daqui é a estação de coleta de dados, que ele está usando num tablet, ou ele está usando num smartphone, ou ele está usando num PC, com mouse, com touchscreen. Né? Vejam que é uma tela formatada para o chão de fábrica. Letras grandes, botõezões, um fundo mais escuro, tá certo? Então aqui, cada botão desse daqui, ele determina um determinado apontamento, uma função. E esses botões aqui, ou seja, a disposição deles, e por páginas aqui, inclusive, é de acordo com aquela estação de trabalho, de acordo com o que é feito naquela estação de trabalho. Então, se naquela estação ele não faz nenhum tipo de inspeção, eu não preciso ter esses botões de inspeção. Olha, quem perguntou sobre o alerta de que em 12 horas tem que... Aqui ele está avisando, o alarme de inspeção, ok? Que tá na hora de realizar uma inspeção. Só um segundo, gente, que eu esqueci de colocar uma coisinha no ar. Eu deixei tudo preparado e esqueci disso aqui. Só um segundo. Esse aqui é um simulador de pulso, tá ok, gente? Isso aqui a gente usa para testes e demonstração. Ele faz a mesma coisa que o Adam. A informação entra pela mesma porta que aquele dispositivo de I/O, vamos dizer assim. Só que é um software para a gente poder simular uma coleta automática aqui no sistema. Esse aqui já é um Andon, ó, tá vendo? Um modelo de Andon, em que eu posso ter várias máquinas aqui, mostrando se está ok, se não está ok, o que está acontecendo com a produção, como é que está o nível de OEE, ok? Então, nessa estação aqui, olha, agora eu liguei lá o simulador de pulso, automaticamente ele entendeu que essa máquina está trabalhando agora, tá vendo? Tá? Então, nessa estação aqui, ele tem, então, um botão de informações. Ele pode, então, acompanhar aqui o que está acontecendo com o recurso em termos de... Ele está acordando a minha venda. Eu vou só acessar uma data de demonstração aqui, ok? Então, como se fosse agora, né? No turno que nós estamos agora, corrente. Então ele está enxergando ali no chão de fábrica, na estação mesmo. Como é que está o desempenho dele, como é que estão os indicadores, tá vendo? Aquele gráfico que nós vimos. Poxa, mas eu também quero ir um pouquinho mais a fundo, porque lá no chão de fábrica, eu quero conhecer o que está acontecendo. Então eu consigo enxergar aqui, né, que ele não está bem com relação à disponibilidade, porque a meta de disponibilidade é 90, e atualmente ele está com 71. E quais foram o que aconteceu com a máquina dele até agora, ok? Então todos os eventos de parada, né, ele está enxergando aqui, já com algum tipo, vamos dizer assim, de informação. Aqui ele já está enxergando a variação de ritmo, ou seja, ao longo do turno, como é que está a minha produção com relação ao meu padrão, tá vendo? Então aqui ele já está falando assim, ó, você está bacana, ó, porque a tua meta é 95, você está com 95,47. E olha como é que isso daqui está acontecendo. Agora, essa perda de 4% aqui, ó, eu posso olhar aqui, ó, eu tenho 2 ordens de produção, ó. Se eu tenho 2 ordens de produção, eu estou enxergando que essa minha ordem de produção
que foi a que eu estava fazendo antes, ela atingiu 98 de performance. Mas a atual está com 80. O que significa? Que se nós estivermos nesse momento no meio do turno, daqui a pouco a minha performance vai ficar com carinha vermelha aqui, tá certo? Então é esse tipo de informação que promove ele, opa, peraí, o que está acontecendo, né? É uma forma de mostrar uma tendência de que daqui a pouco ele vai ficar, vamos dizer assim, vai ter uma perda de performance, né? E aqui ele também acompanha a parte das perdas, ou seja, já não é lançamento por lançamento, um certo nível de consolidação, onde mostra as perdas de refúgio e de retrabalho, né, os motivos, vamos dizer assim, para cada uma das ordens. Aqui ele está amarelinho, por quê? Porque ele está entre 95% e 100% da meta, vamos dizer assim, ok? Então, essas são telas direto na estação de coleta de dados, percebe? Que já dá esse tipo de visão. Ele também tem, para esse monitoramento, o uso, por exemplo, de um andon. Tá? Ó, esse é um andon padrão, por exemplo, onde ele fica mostrando os indicadores e ele vai, vamos dizer assim, ele pode estar fixo para uma determinada máquina, como ele pode também trabalhar com mais do que uma máquina, por exemplo. Eu posso pedir para ele trabalhar com mais de uma máquina, ok? Opa, está reclamando aqui. Ops. Aqui, então, agora, ele fica passando várias máquinas, tá vendo? Né? Tá vendo? Então, ele é uma forma de também você ter esse tipo de informação. Né? E você vê que é uma configuração. Né? Então, ele pode estar para uma máquina específica. Andon, nós temos diversos modelos. É bastante alvo de customização. Porque, sabe, cada cliente não, tem aquela coisa, aquela informação, a coisa. Então, ó, isso aqui é comum projeto ter. Mas temos muitos clientes que usam o padrão. Sabe? Exatamente isso e estão contentes com isso. Tá ok? Publicação, então ele está aqui também, a publicação eletrônica de documentos, ela tem todo um padrão para a gente poder ter documentos que estão atrelados ao contexto. O que significa atrelado ao contexto? Quando eu acessei esse botão, eu tenho uma máquina que está selecionada ali, não tem? Então ele já trouxe todos os documentos que estão atrelados ou com a máquina ou com aquilo que está sendo produzido naquela máquina. Ok? Então, desde uma especificação de um produto, né, onde ele vai acessar aqui um arquivo PDF, por exemplo, uma ficha técnica, um desenho, uma instrução. Tá? Então, aqui ele tem já também os botões aqui que ele pode trabalhar, vamos dizer assim, com o Sysum, ele vai mexer, vamos dizer assim, caminhar sobre esse documento, tá ok? E vai, como também até mesmo instruções em vídeo, né? Ou seja, ele poder ter acesso, por exemplo, a um vídeo que mostra para ele como é que o processo deve ser produzido, instruções de segurança, uma mensagem, tá vendo? Então ele pode até ali no chão de fábrica ter esse tipo de acesso à informação, tá ok? De um vídeo, por exemplo, ok? Opa. Aqui, então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora lá no simulador de pulso.
eu vou forçar aqui a parada dessa máquina, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele está contando aqui, né? Tá vendo? Então, eu vou parar. Né? Que significa que o sistema, então, ele tem o chamado tempo de detecção de parada. Isso é uma série de parâmetros que permitem você definir para cada tipo de máquina, cada máquina, olha, a partir do momento que eu deixar de receber um sinal, quanto tempo eu levo? Mas não é tempo, às vezes o sistema também tem não só um tempo fixo, mas fatores relacionados ao tempo padrão daquela peça, ok? Aqui ele já identificou que essa parada, que essa máquina parou, tá certo? Então já colocou como uma parada não identificada. Qual é a ação do operador? É vir aqui, ó, clica em cima desse parado, e ele fala assim, olha, estou parado por um problema relacionado a materiais. Dentro de materiais é um problema relacionado a material não conforme, por exemplo. Ok? Bom, apontou e agora a máquina está parada, material não conforme. Ok? Isso daqui, ó, tá? Que está piscando aqui, ó, está mostrando para o operador que ele tem motivo de parada não identificado ainda, que ele não justificou. Ó. Então ele está dizendo, ó, você tem aqui, ó, uma parada não identificada aqui, ó, e que você precisa justificar. Tá vendo? Ele avisou. Então ele pode vir aqui, ó, e justificar, então, que aquela parada foi porque ele estava, vamos dizer assim, aguardando a engenharia, alguma coisa desse tipo aqui, ok? Então, assim, percebe que o sistema, então, aqui na tela, sempre também, na tela, ele tanto aponta o motivo na hora, como se também ele priorizou fazer a máquina voltar a produzir, ele pode ir lá e apontar para trás, tá ok? Os motivos de parada, essas cores, são todos parâmetros, são todas configurações que são feitas, ok? Quando ele vai dar trocar uma ordem, é aqui que ele troca uma ordem, ele dá um início de produção, e ele pode acessar um programa de produção aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é o que eu quero produzir, ok? E aí ele simplesmente troca, escolhe a nova ordem e troca de ordem na máquina, tá certo? É isso daí que vem. É aquela filinha. Isso. Se tem programação. Às vezes o cliente usa Excel, né? A gente sabe que PCP é muito comum usar Excel para programar a fábrica, né? Então, o programa de produção tem até uma importação de Excel fácil, assim, porque a gente sabe que é muito comum isso. O fato de, até mesmo, eu já vi até mesmo quem usa um APS, por exemplo, jogar os dados do APS para o Excel para dar uma trabalhada na programação antes de publicar, vamos dizer assim, ok? Então, assim, aí é essa questão, ok? Muito bem, vamos continuar aqui então. Então aqui nós estamos... perdão. Ainda não. Agora, gente, nós falamos dos andons, e aí tem a parte de todos os relatórios, né? Então aqui, ó, percebe que nós estamos aqui, por exemplo, enxergando uma planta, tá vendo? Uma determinada planta, onde eu já vou pôr aqui um sinótico, que ele está mostrando tudo o que está acontecendo na planta. Ó, quem está em produção, quem está parado, claro que como a gente não está com uma fábrica funcionando aqui, está todo mundo parado, não identificado. Oi? Não estava quebrado, né? Mas, olha aqui, ó, o nível área, tá vendo? Área máquinas, tá vendo? Legal. Ó, o nível setor máquinas 11, ó, tá vendo? O grupo de máquinas, tá vendo? Máquina 111, até a gente chegar na máquina propriamente dita, ok? Então, ou seja, aqueles níveis hierárquicos que nós falamos, e aqui a gente está falando de um sinótico, mas nós podemos falar também sobre o quê? O indicador de desempenho, olha lá. Olha os indicadores aqui, ó. Performance, OEE, disponibilidade, tá vendo?
Agora eu vou pegar um período específico, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou lá no meu velho e bom fevereiro de 2015. Esse porra não bom de produção aí na fábrica. É que foi uma basezinha de demo aqui. Onde... Ó, agora eu estou olhando, não, na máquina, por exemplo, o turno 1 especificamente, deste período consolidado de uma semana, tá vendo? Então aqui nós temos aqui os indicadores. Né? Agora eu estou olhando na máquina, mas eu também quero olhar consolidado do grupo. Estou olhando consolidado do setor, olhando consolidado da área. Tá certo? E aí eu também posso olhar como é que está isso meta versus real. Então, os indicadores comparado com uma meta. Aqui a gente escolhe na parametrização quais indicadores eu quero acompanhar a meta, não precisa ser todos. Aqui nós só escolhemos esses 4, por exemplo. Tá vendo? Tendência também, ó, né? Ou seja, eu posso olhar essa tendência. Ó. Então, vamos ver como é que está o nosso OE. Tá vendo? Ele está crescendo, ó, ele está caindo um pouco. Né? Mas quem que causou isso daqui, então? Será que foi a disponibilidade? Não, a disponibilidade não, porque a disponibilidade está até melhorando. Tá vendo? Então, o que causa? Vamos olhar a performance. Pô, a performance. Nós tivemos uma queda de performance muito grande nesse período aqui. Ok? E aí é que entra, então, nós podemos analisar, então, essas causas, né? Então, por exemplo, no que tange as paradas, a gente poder enxergar, então, dentro desse período aqui, ó, né? Então, eu poder olhar olha, a gente poder olhar todos os motivos de parada. Aqui eu estou olhando aqui eu estou olhando os top 10, por exemplo, tá ok? Vou tirar aquilo que é fora de turno, por exemplo. Ó. Então, ó, manutenção mecânica, depois vem setup, depois vem manutenção elétrica, depois vem falta de operador, tá ok? Vamos olhar, tirar as paradas planejadas, por exemplo. Ó. Podemos também olhar por grupo. Ó. Então, assim, todas as paradas relacionadas... quando a gente já junta, a gente vai ver que o grupo manutenção, o grupo operacional, o grupo mão de obra. Então, agora vamos clicar aqui em manutenção. Ó. Dentro de manutenção, mecânica, elétrica, preventiva, aguardando. Dentro de elétrica, ó, um terceiro nível, é painel, eletrônica, tá vendo? A gente poder olhar também essas perdas. Lembra que nós falamos que o problema estava na variação de ritmo, né? Então, olha, operador em treinamento, máquina com desvio, dureza da matéria-prima, então os problemas que afetaram a velocidade, ok? E aqui também os problemas que afetaram a qualidade, né? Então, danos ao embalar, quebra de máquina, então da mesma forma, refugo, retrabalho, também olhando por grupo, tá certo? Problemas de qualidade relacionados à logística, PCP, assim por diante, ok? Então, as 3 categorias, estratificação de qualidade, de velocidade e de disponibilidade de paradas. E aí, gente, tem um monte de relatórios aqui, ok? Então, a gente tem aqui esse histórico analítico, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu com a máquina nesse período, dentro desse turno que foi filtrado, tá vendo? Um histórico analítico aqui. Então, é conseguir manter esse histórico analítico que efetivamente que permite... Eu me distraí com a pergunta aqui. É esse histórico analítico que permite efetivamente a gente ter todas essas informações consolidadas também. E aí relatórios diversos de produção horária, de produção, indicador de setup, né? Então eu posso enxergar, vamos dizer assim,
informações, eu não sei se eu tenho... Então aqui, por exemplo, a gente está falando de ter uma visão de eficiência de setup. Então cada um dos setups individualmente, qual foi meu tempo médio de setup, qual foi a eficiência em cada um dos setups que foram. Isso é muito importante, porque setup é um item que requer bastante gerenciamento. Ok? Tudo bem, gente? Então aqui, olha, tudo o que eu mostrei é o que está nessa lista aí, né? Automação do controle de produção, fila de ordem, publicação de documentos e vídeos, apontamento online, troca de ordens, múltiplas ordens produzidas simultaneamente. Isso é um grande diferencial, ou seja, o sistema ter a capacidade de trabalhar, entender que eu estou trabalhando com mais do que uma ordem ao mesmo tempo, diretamente. Então, por exemplo, você tem uma injetora que está injetando a cada ciclo o farol esquerdo e o farol direito, por exemplo. Então, a mesma ferramenta, mas para efeito de estoque, são dois itens distintos, são duas peças com códigos diferentes, são duas ordens de produção. Então, ele sabe, e você consegue tratar isso. Forno, cabine de pintura, é sempre essa característica. Né? Pois não. A questão dele, no controle dele, poder unificar, na realidade, ordens, a gente tem casos, por exemplo, na indústria, muita gente que trabalha com tampas de moléculas, ele tem a questão de unificar muitas vezes ordens de produção. Ele tem uma capacidade, tem várias ordens, e unifica elas, todas elas, e passa a ter uma produção única. Ou muitas vezes, o caso, por exemplo, dele ter máquina alternativa. Não, isso tudo você pode trabalhar, você não é obrigado a produzir, você pode produzir a ordem sobre máquina alternativa, você pode produzir a ordem onde você quiser dentro do TOTOS MES. Você tem duas coisas, ou você restringe, se você quiser restringir, não, a gente tem que obrigar que ele produza naquela máquina que está determinada no programa de produção. É uma forma. Ou você quer dar flexibilidade para ele poder alternar. Ou um meio termo, para poder trabalhar numa máquina diferente do que aquela programada, o encarregado tem que ir lá e dar uma senha, por exemplo. Ok? Você tem as três níveis, você deixa livre, né? E você pode trabalhar com uma mesma ordem ao mesmo tempo em várias máquinas. Não tem problema nenhum também. Ok? Então, a integração com balança é muito comum, contagem automática, detecção automática, reconhecimento de alarmes de paradas, variação de velocidade, apontamento online de motivos, perda de velocidade, refúgio e assim por diante. Né? Vamos lá, aqui é só um texto, isso aqui nós já vimos na prática, tá ok? Tudo bem? Então vamos lá, controle de qualidade. Controle de qualidade é a capacidade do sistema permitir que você automatize. Esse é o grande objetivo, gente. Isso é muito legal. Se a gente vai numa fábrica, a gente vê muito isso daqui, ó, esses formulários né, que o pessoal imprime, ou às vezes ele tem uma estação lá, um PC, e o que ele vai digitando no Excel. E aí depois não tem estatística, não tem nada. Então, ou controle estatístico de processo. Então, assim, o sistema é extremamente simples para a gente poder, inclusive em ambiente de demonstração, quando a gente está falando isso, assim, me traz um formulário seu. Ele traz o formulário e a gente monta um pedaço do formulário, pelo menos, na hora para ele durante uma demonstração. Ele enxerga aquele formulário dele na fábrica. Então, olha, esse aqui é um outro exemplo, olha, um formulário. Então, para cada elemento que existe num formulário, existe um conceito, existe uma característica dentro do TOTOS MES para você poder, o que é uma especificação de variável, uma tabela de não conformidade, de atributo, a inspeção propriamente dito, você juntar várias inspeções num único formulário, que promove, então, que a gente consiga ter esse formulário dentro do sistema, tá vendo? E mais importante do que ter o formulário no sistema, é acessar esse formulário de uma forma fácil e ágil, né? Gerando as informações automaticamente, ou seja,
eu entro para fazer uma inspeção, sei qual é o produto que está sendo produzido, consigo encontrar qual é a inspeção que eu tenho que fazer rapidamente e também consigo configurar para que quando eu entrar nesse formulário, que informações que eu quero que ele traga automaticamente, a ordem, o lote, sabe, o número do pallet e assim por diante, ok? Então, a gente... Então, outra forma de acessar é essa daqui, ó. É o alarme de inspeção, ó, onde ele já está me falando que eu tenho uma inspeção para fazer. Ó. Por quê? Porque existe uma frequência. Existem vários... A configuração permite definir frequências por quantidade produzida, por tempo, inclusive não só para aquilo que está sendo produzido. Imagina que eu queira colocar assim, olha aqui, de tempo em tempo eu quero que ou todo dia às 3 horas da tarde, ou de 2 em 2 horas eu tenho que inserir qual é a temperatura que está na câmara fria. Ou tenho que fazer uma inspeção na máquina, ou num silo de material, ok? Não precisa ser necessariamente só a produção, mas também inspeções que estão relacionadas ao processo como um todo, ok? Então, esse formulário aqui, olha, ele já está trazendo para nós quais as variáveis que eu tenho que dar. Eu já posso colocar uma imagem, instruções, ó, já tem um controle estatístico de processo aqui, ó, com alarmes, olha, já tem aqui uma carta de pré-controle também aí para a gente, nesse aspecto, tá vendo? Então, aqui, olha, eu posso configurar diversos tipos de entrada. Esse aqui, por exemplo, é uma entrada em que a gente tem que entrar com uma amostra, 3 amostras, e ele vai usar o valor médio das amostras, vamos dizer assim, ok? Como essa amostra, o valor médio aqui, ó, ficou fora, vamos dizer assim, de um limite, ele me obriga a fornecer as causas que eu estou tendo, digitar uma ação tomada, ok? Ele gerou um alarme, vamos dizer assim. Né? Aqui já é um valor direto, então, o valor direto que a gente tem aqui que apontar, ó, esse daqui é o quê? E aqui já é atributo. Então, está vendo que aqui eu tenho um controle diferente e um pareto de aprovado e reprovado. Porque esse aqui é um resultado que eu tenho que responder simplesmente se ele está conforme, se ele está pouco poroso, muito poroso. Esse aqui é muito comum, ok, não ok, né? Aprovado, reprovado, é comum. Então, esse aqui é um formulário configurado que foi acionado por um alarme e que nós, então, agora demos entrada, vamos dizer assim, efetivamente nele, né, dentro desse... Ok? Daqui a pouco. Eu vou terminar essa parte aqui, agora da apresentação, e aí eu vou... A gente explorar um pouco as questões. Tem muitas questões, André? Deixa eu só dar uma mandada no controle de materiais aqui, que é mais rápido. A gente dá uma respirada e já toca. Muito bem. Nós falamos então do pilar de produção, falamos do pilar de qualidade, agora vamos falar do pilar de materiais, é uma visão geral. No pilar de materiais, nós temos então condição de trabalhar lá no chão de fábrica, e aqui é um contexto realmente do chão de fábrica, de reporte de produção, então identificação, alocação, consumo, com RFID, com código de barras, controle de número de série e lote, coleta de dados de consumo real das máquinas e processos. Então, não só a gente informar um consumo de um material, mas o sistema conseguir também ler um medidor de vazão quando está passando de água com açúcar, por exemplo, naquele processo, automaticamente, integrado com balança, né? E aqui, se nós entender o monitoramento do consumo real versus planejado, estoque em processo, visão detalhada de estoques, rastreabilidade. Esse fluxo aqui, olha, é um fluxo bem genérico do que nós fazemos nas implantações. Envolve
nós temos aqui um recebimento, envolve a gente estar com material aqui, a gente realizar para o pé da máquina, que é o que a gente chama de um endereço de pé de máquina, vamos dizer assim, a gente realizar uma alocação daquele material para ser utilizado especificamente por aquela ordem. Então eu recebo e não simplesmente eu aloquei, naquele momento que eu vou produzir, eu digo exatamente, então se eu peguei um saco, eu leio aquele saco, eu sei que eu tenho aquele saco que foi separado para produzir aquela ordem especificamente, ok? Também posso, né, fazer consumo real e conforme a produção vai sendo realizada, a gente vai reportando que eu vou consumindo efetivamente esse material, no final dessa produção, quando a gente fala que encerrou, a gente faz esse balanço de materiais. O que é o balanço de materiais? Pô, se você falou para mim que me entregou 1.000, por que você produziu o equivalente a 800? Cadê esses 200? Então, esses saldos que vão ficando na produção é o que acaba se acumulando e dando grandes diferenças de inventário. E isso com o bloco K vai se intensificar. Então, promover esse balanço de materiais a cada ordem é o que permite, vamos dizer assim, você manter um nível de acuracidade de inventário para que esses saldos não vão se acumulando, gerando grandes diferenças no inventário geral, por exemplo. Eu vou mostrar diretamente aqui, ó, tá? Eu vou escolher aqui, ó. Primeiro eu vou preciso só fazer uma preparaçãozinha aqui, só rapidinho. Aqui eu já vou colocar esse daqui, ó, gente, por exemplo, é um Kanban de produção. É uma tela que basicamente está mostrando. Imagina que a gente tenha numa área, né, como a gente está mostrando nesse fluxo aqui, ó, nessa área aqui, ó, além da gente ter materiais que a gente efetivamente aloca direto para a ordem, existem determinados materiais que ficam mantidos num supermercado, em que eu vou usando, vamos dizer assim, conforme a necessidade. Em que em algum momento o sistema tem que alertar que esse supermercado precisa ser reposto, tá certo? Precisa ser abastecido. Então nós vamos, nesse exemplo aqui, ó, nós estamos com esse supermercado aqui, ó, com 1.200 peças desse pino aqui, ok? Então nós vamos aqui alocar uma ordem nessa máquina aqui, ó. Agora consertaram a ferramenta, né? Tá certo? Então nós vamos agora alocar uma ordem de produção aqui, ó. Então aqui ela, vamos dizer assim, está produzindo essa ordem aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho de materiais, vamos fazer algumas operações aqui, olha. O recebimento, normalmente a gente faz o recebimento pelo RP, né? Lá no almoxarifado eu estou controlando por RP. Eu posso já no RP identificar esses materiais com código de barras. Mas a gente também pode usar o TOTUS/MES para isso, ok? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, eu vou identificar um item PP1001 e esse lote aqui já pode ter vindo integrado do recebimento. Quando eu integrei do recebimento, eu já sei quem é o fornecedor, nota fiscal. Essa integração existe com o TOTUS/MES, tá certo? Com o RP. Essa parte da integração já está ok. Né? Essa parte da integração de lote é a fase que nós estamos desenvolvendo nesse momento, tá ok? Ou seja, não está muito distante para a gente ter essa parte pronta, ok? Provavelmente aí na segunda semana de julho. Então eu vou dar uma entrada aqui, ó, de um pallet, vai? De um pallet de 1.000, tá? Um pallet de 1.000. Então, confirmando esse daqui, ó, ao mesmo tempo que ele deu a entrada, no mesmo tempo ele criou um pallet, tá vendo? Ele gerou uma etiqueta aqui de identificação
onde essa etiqueta tem um ID aqui, ó, tá vendo? O número 73. Esse é um ponto muito interessante, que é o sistema ter essa capacidade de entender não só que eu tenho uma quantidade no inventário, mas mesmo que eu não esteja controlando inventário pelo PCFer, mas ele sabe que aquele pallet 73 é uma unidade de movimentação. Então, quando a gente consulta isso daqui, ó, eu sei, eu tenho uma informação aqui, ó. Período. 73, tá vendo? Gerou essa unidade, ó, movimento analítico, né, de geração desse unidade de movimentação. Será que tem algum filtro? Meu endereço, então, assim. Ah, tá. Boa. O endereço aí é o endereço da máquina. Né? Aqui é um filtro, né? Então aqui, olha, a gente tem o 73, ó. Então eu sei que o que tem ali por trás daquela etiqueta está nesse depósito, nesse endereço, esse produto, esse lote, essa quantidade, foi essa data e uma série de informações, tá ok? Então isso é nativo, esse controle de unidade de movimentação, que pode ser uma caixa, que pode ser... Isso é muito interessante Uma dentro do bobina, contexto, uma bobina. Geralmente tem muita dificuldade de identificar bobina. Bobina. A Zaraplast, por exemplo, usa isso daqui, né? Ok? Então agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos alocar essa unidade de movimentação nessa ordem agora, ó, tá vendo? Então agora eu vou entrar aqui e ele vai ler o código de barras dessa unidade de movimentação. Ó, percebe que ele já entendeu que eu estou produzindo essa ordem, que o meu lote destino é esse daqui, ó. Então eu vou ler esse código de barras aqui, ó, onde ele já está me dizendo o que se refere esse material, ó, tá vendo? Tá? E eu vou confirmar, e ele vai ter gerado nesse momento aqui a alocação. A alocação, olha, para tudo nós vamos ter um movimento analítico, né? Então agora, ó, a gente sabe o quê? Que esse material saiu 1000 do meu almoxarifado, eu atrelei esse lote, né? Esse lote está relacionado com o lote destino, que é aquela ordem, me dando a rastreabilidade, tá vendo? E agora esses 1000 estão à disposição, eles foram alocados para essa minha ordem de produção aqui, propriamente dito, ok? Então, se eu olhar um saldo dentro desse meu endereço aqui, ó, eu sei que eu tenho... Ah, não, esse não é o endereço. 12... Então, eu já tinha outras coisas aqui, né? Mas a gente tem 1000 aqui, ó, ok? Já tá... Vamos trabalhar aqui. Bom, aí, o que acontece? Né? A gente vai, então, agora produzir. Então, não só... Essa é uma outra forma da gente apontar a quantidade produzida, ó. Tanto, lembra que eu posso ter uma contagem automática, posso simplesmente, para determinados setores, vir aqui e apontar uma quantidade manual, às vezes até digitando 2 vezes, como também posso fazer através de um report. Olha, o report é uma tela onde ele preparou aqui um pallet de 100, tá vendo? Confirmou aqui esse pallet, e o sistema já fez o quê? Já gerou um outro pallet, ó, um número 74, mas a identificação já desse produto. Já vê que é até um layout diferente. Uma identificação desse produto que foi produzido, desse pallet produzido. Tá ok? Essa quantidade de 100 aqui, ela, se a gente olhar aqui, ó, ela foi usada já para a OEE, ó, tá vendo? Ó? Então, olha a integração entre a identificação de um par de informações relacionadas. Se eu olhar aqui no meu
meu indicador de desempenho, a gente já vai ter uma quantidade de tempo produtivo que foi gerado aqui, ó, tá vendo? Em função, já começa a aparecer um indicador de OEE, que eu acabei fazendo isso. E, em termos de movimentação de materiais, o notebook não está aceitando muito bem essa mudança de tela. Em termos de movimentação de materiais aqui, ó, o que ele fez? Ele consumiu, não só deu entrada no 100, mas já fez o backflush desse material que está alocado aqui, ó. E aquele pino que eu não aloquei, mas ele já consumiu do supermercado, tá vendo? Então, quando a gente olhar agora lá o nosso supermercado, de 1.200 já tem 800. Até ele atingir um nível amarelo ou vermelho nesse aspecto, tá ok? Bom, vamos imaginar então que terminamos a produção, ele vai falar e vai fazer uma devolução dessa minha unidade. Sobrou, né? Ele foi lá, pesou, e, por exemplo, e vai fazer uma devolução aqui, então, de 700, por exemplo, ok? E gerou aqui uma identificação dessa minha devolução aqui, ok? Agora ele terminou, nós vamos interromper, eu vou tirar essa ordem da máquina, tá ok? Que ele entrou agora nesse processo aqui, ok? E eu vou fazer aqui um balanço de materiais, tá ok? Ó, ele já me disponibilizou essa minha ordem aqui, ó, para o balanço de materiais. Então aqui, ó, ele está me acusando que eu consumi 200 e lembra que eu tinha devolvido 700? Então, ele está falando assim, cadê esse 100, ó? Cadê esse 100? Tá vendo por que está vermelho? Porque se parametriza um percentual de variação. É como se esse percentual de variação estiver acima do aquele parametrizado, a confirmação da baixa exige uma senha, existe algum tratamento. Mas ele identificou o quê? Que entre aquilo que eu consumi e aquilo que eu disse que eu devolvi, assim, cadê esse 100? Ah, pode ser que foi um refugo. Ele vai lá, lança o refugo, ele baixa. Ah, bom, é isso aí mesmo, né? Quando ele confirma essa baixa aqui, ó, com essas variações, o sistema vai gerar aqui, ó, o que ele fez, ó? Ele gerou agora com perda adicional ao processo, que inclusive no bloco K é chamado de perda de insumo. Né? Tá vendo? Ele lançou uma perda adicional. Então, com isso, a gente mantém, vamos dizer assim, esse controle para e passo, vamos dizer assim, do controle, tá ok? E é o que comumente hoje você vê nas empresas é relegado, né? Assim, acaba acumulando e dando diferença de inventário. Só pega na diferença de inventário, mas ninguém vê. E aí, gente, você vê, ó, esse daqui é uma tela de genealogia de produto, ou seja, eu venho de lá do número de série e consigo enxergar, por exemplo, todos os lotes que compuseram aquela... Genealogia de produção. De produção, de produção, desculpa. Então, aqui todos os lotes que compuseram esse lote final aqui, ó, conforme a cada etapa do processo que você vai... E aí, falamos aqui sobre a capacidade do controle unitizado, que nós vimos a unidade de movimentação, também o abastecimento, ele tem um algoritmo aí de ponto de ressuprimento, então ele pode gerar automaticamente, aqui a gente pode integrar com o WMS, do TOTS, por exemplo,
gerando uma requisição de abastecimento, no serviço de abastecimento, tá ok? Lá mantendo um painel ou não, tá certo? Essa é uma oportunidade muito interessante, ok? E só para a gente concluir, da parte de manutenção, o que é importante... Outra coisa, Vinícius, assim também, né, no controle de movimentação, sobre os devices, como que isso é movimentado na prática lá no chão, que a pessoa tem que ir lá com o carrinho ou empilhadeira e retirar o material de um setor, levar para o outro, distribuir nas máquinas. Porque a gente, não é só ali na estação que eu estou controlando, a gente tem os devices também, que eu ia levar para lá. Os devices, como que a gente está controlando lá com o MES mobile dentro da fábrica. Então, ou seja, o pessoal que movimenta materiais pode estar com um coletor de radiofrequência, recebendo a informação de onde ele tem que abastecer, o que está precisando ser abastecido, né? De onde ele tem que tirar, para onde ele tem que levar dentro da fábrica, ok? Conforme vai esses painéis de abastecimento. Então, assim, o sistema ele pode ser, basicamente, naquela máquina, você usar para reportar, consumir e fazer um balanço de materiais, como também você pode estender isso para todo o chão de fábrica na relação entre as diversas operações, onde o sistema indica, então, esses abastecimentos, vamos dizer assim, onde que eles devem ser feitos e o pessoal movimentando esse material, ok? E o pilar de manutenção, o que chama a atenção é o seguinte, se a gente olha, o pessoal que tem um sistema, por exemplo, tem lá no DataSul, tem manutenção preventiva. Não é simples você conseguir manter uma manutenção preventiva a partir de horas trabalhadas. Acaba que, em geral, sua manutenção preventiva os cadastros acabam sendo, olha, a cada 3 meses, a cada 2 meses, e não pelo uso propriamente dito. Como aqui a gente tem as medições efetivas, né, de tempo trabalhado, então é uma grande oportunidade usar o TOTUS MES para que a manutenção preventiva use a informação de uso em tempo ou em quantidade, e assim por diante, dos diversos equipamentos, ok? Mas a manutenção ela vai promover os alarmes, né? Promover também um portal lá dentro do chão de fábrica. E a geração de indicadores de MTTR e MTBF. Essa geração de MTTR e MTBF, ele não precisa nem fazer nada de manutenção. A própria configuração de paradas já promove esses relatórios, já promove essa visão de MTTR e MTBF, que é justamente o Mean Time to Repair, ou seja, eu tenho motivo parar, eu parei por aguardando a manutenção, depois foi manutenção mecânica, depois foi elétrica, tá certo? Isso daqui é uma ocorrência, então o sistema reconhece isso daqui como uma ocorrência. E no momento que ele reconhece, ele sabe que quanto tempo levou para fazer esse reparo. Então, a média dos diversos tempos de reparo é o Mean Time to Repair. E o tempo que levou entre uma parada de manutenção e outra, pode ser produção ou várias paradas, é o Mean Time Between Failure. Então, esses são 2 indicadores bastante utilizados pela área de manutenção. Então, o sistema suporta a geração desses indicadores, isso dentro do contexto de medição de parada. Basta você apontar a parada, você já tem esse tipo de indicador também, ok? Então, aqui, só para exemplificar, quando a gente realiza aqui então, quando ele realiza, eu vou pegar outra máquina aqui, ó. Se eu realizo uma parada por uma manutenção mecânica, então vamos olhar aqui, ó, manutenção e manutenção mecânica, ou aguardando manutenção, né? O sistema, nesse momento, ele criou o chamado ocorrência. Se eu for usar só para calcular MTTR e MTBF, só isso aqui já é o suficiente, para ele já compor os relatórios de MTTR e MTBF, ok?
Agora, eu posso ir um pouco mais além, ou seja, eu posso vir aqui dentro da própria estação e alimentar informações relacionadas a uma ocorrência dessa máquina. Olha, eu tenho aqui uma ocorrência, ó, dia 2/4 às 10h42, foi quando nós abrimos essa ocorrência aqui agora, tá vendo? Então eu consigo vir aqui, ó, e detalhar um pouco mais em qual equipamento você está fazendo isso dentro da máquina. Qual o componente, ou seja, é no sistema de acionamento, o sistema de acionamento é o rotor é o componente, foi o eixo. Existe uma hierarquia aqui. Eu estou deixando o status da máquina liberado. Comentários, né? Também posso entrar aqui com qual foi o defeito, qual foi a causa, qual foi a solução, e ele já está atrelando esse tempo de parada aqui a essa máquina aqui. Ó. Então, quando a gente fez esse registro, a gente leva isso para o sistema de manutenção, ou seja, e também o manutentor, ele também pode vir aqui e falar assim, pô, deixa eu dar uma olhadinha nas diversas ocorrências, né? Por exemplo, essa ocorrência anterior aqui, ó, tá? Foi nesse dia, foi nesse equipamento, foi isso que aconteceu, percebe? Ele ter esse tipo de informação ali do lado da máquina é extremamente útil. Normalmente eles têm um livro, né? Ou tem que ir lá para consultar no sistema. Então, é esse apoio, vamos dizer assim, ok? E os relatórios de MTTR, MTBF, né, eles ocorrem, vamos dizer assim, de uma forma bastante rica em termos de relatórios que são específicos para manutenção. Né? Vou pegar um relatório. Então aqui peguei um período aqui, como hoje só tem uma parada, né? Talvez um pouquinho mais aqui. Aí já tem algum MTTR aqui, tá vendo? Então aqui, olha, ele está me dando o MTTR médio dessa área, os indicadores de manutenção, MTTR, MTBF, aqui disponibilidade técnica de manutenção, parada de manutenção, tá vendo? Tem aqui também relatórios, vamos dizer assim, gráficos e relatórios de disponibilidade de manutenção. Isso, à medida que a máquina, alguém entre lá e aponte ela comentando em produção, ele identifica que acabou a parada, e aí ele faz o tempo, a coleta do tempo que ficou parado para manutenção, do momento que nós apontamos a parada para manutenção e o tempo que ela voltou a produzir. Exatamente. Então ela já é automático, não é que alguém teve que ir lá e apontar, ó, essa máquina está voltando. Não, depende, ó. Tá vendo esse daqui, ó? Tá vendo esse daqui? Esse daqui ele está dizendo para o operador o seguinte, olha, essa parada aqui não tem retorno automático. Entendeu? Sim, depende do então, tipo. essa parada aqui, ó, ela é uma parada que inicia, ó, tá vendo que o símbolo é o mesmo? Uhum. Por quê? Porque quando entra em manutenção, ele mexe na máquina. Então, o sistema está recebendo sinais. Então, é comum, setup e manutenção não ter retorno automático. Depende de alguém falar que está liberado. Por quê? E normalmente manutenção, o setup, a pessoa vai lá e fala, terminei a manutenção. Então, o próprio manutentor é que vai lá e libera, vamos dizer assim, você entendeu? Dizendo, e isso é importante, porque ele dizendo que terminou, né? E não indo embora, e a máquina continua como manutenção e o operador demora meia hora para botar ela para produzir. Pelo risco, aí ela está liberada para produção. Agora aqui é automático, né? Então agora aqui, ó, se a gente for entrar no simulador de pulso aqui, é Tabajara. Opa. Simulador aqui é Tabajara. Então aqui, ó, quando a gente recoloca a máquina para produzir, então ele vai identificar que a máquina vai estar produção. Então assim, agora ele voltou automático. Então também tem esse tipo de cuidado. Porque se ele começa a mexer na máquina, se você for olhar o histórico, ao invés de você ter lá uma parada de manutenção, você vai ter um monte assim de
parado trabalhando, parado trabalhando, parado trabalhando, parado trabalhando. Então, existem paradas em que você realmente não é automático o retorno. Até por Ok? segurança também. Isso, exatamente. Tá ok? Mas você vê que ele tem as ferramentinhas para avisar, ó, esse você tem que falar que, né? E assim por diante. Ó, aqui ele está avisando, por exemplo, que essa máquina tem uma parada não identificada. Mas não está vermelho piscando porque ela é menor do que 3 minutos. Então, ele deixa assim. Ok? Bom, gente, em termos de apresentação do produto, é isso daí. Ok? Podemos ver umas perguntas e fazer uma pausa? Podemos ver as perguntas. Bom, Eu até estava comentando ali com o Fábio. desde quando eu tenho que olhar aqui? Só um minutinho. Já respondeu um monte ali o André, tá? Ah, o que tá André já respondeu. Isso, tem Eu as não respostas. Tá legal. Eu acho que até a gente vai até falar um pouco desse assunto na sequência, quando for falar dos tipos de indústria e processo aqui, mas a gente estava comentando aqui uma coisa com o Fábio Cortez aqui de Joinville, e tem um ponto aí importante, né, que é assim, eu não preciso colocar um projeto, uma empresa nova que está colocando MES agora, precisa necessariamente estar em todas as linhas, né? A gente consegue crescendo com o nível de automação que a gente quer dentro da empresa, em qual linha que de repente precisa um SFC nosso já resolve, a outra linha ele precisa de um pouco mais de rigor e critério nos indicadores que ele quer, e um gerenciamento mais próximo, pode entrar com MES, a outra parte, uma planta menor ainda não, pode entrar com um SFC só. Então depende dos objetivos e de que tipo de informação você precisa para cada setor dentro da empresa. Então dá para começar o MES pequeno e depois ele expandido dentro da companhia. Tá certo, Vinícius? Isso aí. Achou alguma questão aí? Pessoal, a gente está dando uma olhada aqui nas questões. É preciso que o cliente utilize roteiro de operação para utilizar o TOTUS MES? Se for, a pergunta é roteiro de operação no ERP? Não é obrigatório. Ele pode usar o TOTUS MES sem ter roteiro no ERP, mas ele vai ter que ter uns padrões cadastrados, ele tem algum cadastro de uma operação, mesmo que seja genérica no MES, ele vai ter que ter, tá ok? Então o TOTUS MES PC Factory numa base SAP não seria um projeto de responsabilidade da TOTUS, correto? Se foi a TOTUS que vendeu, ou seja, o TOTUS MES é um produto da TOTUS disponível para vender para qualquer empresa, mesmo que não seja RP TOTUS. Então, se a franquia ou a unidade TOTUS tem como prospect uma empresa que usa SAP e pode vender o TOTUS MES, pode participar de concorrências, pode participar de processos de seleção de produtos MES, mesmo em empresas que não usam o RP TOTUS. Não trabalha com o conceito de grade para textil e calçadista, apesar que nós temos empresas têxteis funcionando sem mesmo ter esse conceito, vamos dizer assim, de grade formal, vamos dizer assim. Para controle de OEE, o grade não é necessário, vamos dizer assim, para você poder implantar. Temos até algumas funcionalidades específicas para confecção, para apontamento de costura, ok? Bom, controle de insumo, acho que nós já falamos. Rendimento de insumo. Eu não cheguei a mostrar, mas se nós olharmos se eu olhar agora, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue obter a informação efetiva de qual foi o rendimento, qual foi o nível de variação de insumo dentro de uma ordem especificamente, ok?
Então, o pessoal está perguntando aqui se mostra o rendimento de insumo. Fica bem registrado, tanto em movimentações analíticas quanto contra a ordem, qual foi efetivamente o consumo e o rendimento. Aí, nesse caso, a gente representa em forma de variação com relação ao previsto para uma determinada ordem. Eu não entendi essa de planilha mestre padrão. Aqui com relação ao recebimento, os documentos pendentes do recebimento seriam os avisos de recebimento. Aí seria objeto da integração aqui, também não sei responder. O conceito de supermercado seria o controle de materiais e apropriação indireta, tanto indireta quanto direta para a ordem, mas para que o consumo seja automático, ele tem que estar relacionado na lista de materiais de produção. Mas também pode ter um supermercado em que simplesmente ele baixa, quando ele retira alguma coisa do supermercado, ele avisa que retirou, seja com código de barras, seja com touchscreen, e o sistema mantém o supermercado da mesma forma, independente de uma relação direta com uma ordem de produção. Os índices de MTBF e MTTR saem do MES? Sim, como foi mostrado. Gera Ishikawa? Não. Não gera Ishikawa. Ele não tem uma parte em que você trabalha, vamos dizer assim, para entrar com causas, Ishikawa e assim por diante. As cartas de controle que tem no mercado, a que tem aqui é o X-bar e de amplitude, né? E basicamente a carta de farol. Pode sim entrar de forma autônoma, sem integração com o RP. Isso é comum também, ok? E o pessoal perguntou aqui, o Anderson, sobre isso. Aqui, essa pergunta de que o cliente já usa muito bem dentro do DataSul, com Shop Floor Control, manutenção, controle de materiais, como ofertar o MES? Aqui, a maior oportunidade nessa característica de cliente, que já usa bem o Shop Floor, é usar o MES para coleta de dados, ok? Para automação da coleta de dados, ok? Bom, essa parte de integração com RP nós vamos falar bastante hoje. Não tem nenhuma roadmap ainda de integração com Virtual Age. O consumo do material pelo reporte da ordem, quando é backflush aqui, o Júlio Serra está perguntando, se a gente for fazer esse backflush, se a gente for fazer o balanço de materiais, como eu mostrei, onde ele apura as diferenças, ele é gerado pelo MES e entregue para o RP. Mas nada impede, se a gente for só fazer o report, de que a gente envie só o report e a integração é que faz o backflush no RP diretamente, entendeu? Não tem nenhuma integração com o Inventor. Temos vários cases de bebida, Coca-Cola são 2. Né?
As vantagens com relação ao ProdWin são diversas. O Fábio Alexandre Monteiro está perguntando. Os maiores diferenciais estão na flexibilidade de uso. O ProdWin exige um coletor próprio, Caractere. O ProdWin não tem materiais. Basicamente, ele é um coletor de OEE, bem mais simplificado. Assim, o TOTUS MES é bem mais abrangente, né? Mas os maiores diferenciais estão na flexibilidade de equipamentos, capacidade de coletar automaticamente não só a quantidade de paradas, mas também refugos. Aqui, inclusive, viu, Alex, a gente tem os Battle Cards. Talvez seja o caso da gente falar com o Marcelo, porque nós temos Battle Cards de ProdWin, de outros concorrentes aí, entendeu? Certo. Aí eu acho que é mais completo do que eu lembrar de cabeça tudo que... Tá ok? Então, o controle por lote no Matsuda, o Diego está perguntando, eu não entendi se está em desenvolvimento. A interface, sim, a interface é o que está em desenvolvimento. Interface com RP. Trabalhar com clientes que suportam Leans é uma implantação básica de OEE, é bem comum, ela suporta o Lean. Okay? Agora, os configuradores, os indicadores de ritmo TACT, em geral, são customizados no Andon, respondendo ao José Carlos aqui. Sim, consegue trabalhar de forma híbrida com chão de fábrica no DataSul? O Evandro pergunta. Sim, consegue. Lisiane, você pode trabalhar sem o roteiro, mas se você quiser ter o custeio de mão de obra no RP, precisa sim ter, então, o roteiro completo no RP também. Tem índice de PPM, sim. O Fábio tá perguntando. Se eu olhar aqui, esse daqui ele está me passando, por exemplo, o nível de refúgio por produto, e dentro do produto ele mostra os motivos. Perceba que aqui a informação, tanto ele tem por quantidade, como também por ppm, tá ok? Então eu tenho aqui o ppm também, nesse indicador aqui, respondendo ao Fábio Rodrigues. Não gera gráfico de Gantt, Lisiane. Eu só controla a execução. O gráfico de Gantt estaria no TOTUS MES. Não precisa de integração online, conforme o caso, para se ter o Kanban, como foi mostrado, abastecimento, respondendo ao José Carlos.